Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui nos assistindo ao vivo e a todos que vão nos assistir posteriormente também, que o vídeo vai estar lá no YouTube da Verde Agritech. É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite e eu gostaria muito de agradecer ao senhor Lucas Jacinto por ter aceitado o convite e dividir um pouco do seu grande conhecimento e experiência com a gente aqui hoje. Meu nome é Samuel Souza, eu sou jornalista e publicitário, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e também sou filósofo, formado pela PUC Minas. Atualmente, eu sou analista de redação na Verde Agritech. O nosso encontro com os gigantes de hoje é sobre comunicação no agronegócio. Qual a importância da comunicação técnica para a agricultura? E o nosso grande convidado é o Lucas Jacinto. O Lucas é jornalista especializado em agronegócio e produtor de conteúdo multimídia, atuando desde o SEO ao audiovisual. Ele atua hoje como diretor de comunicação da AG.in. E ao longo de sua carreira, ele já trabalhou em instituições como a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, a Exalc-USP, e a Bayer, além de ter coordenado o marketing de conteúdo das principais marcas de semente de milho e soja do mercado. O Lucas Jacinto já foi 2 vezes vencedor do prêmio José Hamilton Ribeiro, de jornalismo, que é realizado pela ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e também e essa associação também concedeu a ele o título de Jovem Talento Revelação em 2015. Academicamente, ele possui certificações internacionais em marketing digital pela ESPM e Digital Marketing Institute, e atualmente ele cursa mestrado em administração na Faculdade de Ciências e Veterinária da Unesp. E agora eu vou passar a palavra ao senhor Lucas Jacinto. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Samuel. Agradeço aí todo o time da Verde Agritech por essa oportunidade de poder falar aqui com vocês sobre esse assunto que é tão importante, e principalmente pela iniciativa do Encontro com Gigantes, né, de vocês estarem sempre convidando especialistas, profissionais do setor para trazer diferentes visões aí sobre a agricultura. Acho que isso é muito importante hoje em dia, né, ter um canal de múltiplas informações e de transferência de conhecimento constante, como vocês vêm fazendo. Então, primeiro, queria agradecer e também parabenizar aí por esse projeto, que é muito bacana mesmo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar dessa importância do conteúdo técnico para a agricultura. Por quê? A gente teve toda essa inovação recente, né, pensando em marketing digital, basicamente 100% do público agro aí está digitalizado hoje, seja na fazenda com o trabalho no campo ou com os projetos de comunicação, digital influencer, criadores de conteúdo, youtuber. A gente tem tudo que a gente não tinha, né, ainda no agro até 2017, 2016, hoje a gente tem, né? Assim, como acontece em todos os mercados, né? A gente tem produtores de conteúdo sobre diversos tipos de setor aí, desde moda, música, bem-estar, alimentação, e hoje a gente tem no agro também. Mas tem um ponto importante que é curioso, assim, que eu gosto muito de refletir, porque faz parte do meu trabalho, é que a informação técnica, essa transferência de conhecimento, a difusão técnica de modo geral através de comunicação, ela existe na agricultura bem antes, né, do marketing digital, e inclusive ela foi responsável por grandes transformações no mercado, de modo geral. Então, por isso é importante falar sobre esse assunto. A gente vai discorrer aqui um pouco sobre contexto, sobre o que a gente tem para superar hoje em dia, né, pensando em marketing digital, e não só no agronegócio, mas todos os setores, e como é que a gente pode fazer para ultrapassar essas barreiras atuais, aí pensando em comunicação digital. Beleza? Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Na verdade, o Samuel até me apresentou muito bem já. Aqui é um pouco da minha ficha técnica aí de trajetória. Sou jornalista especializado no agro. Hoje não, né? Mas esse ano, em 2022, eu completo 10 anos trabalhando com agricultura. E sim, eu comecei com divulgação científica na Exalc e desde então esse é o meu maior trabalho, né?
É claro que a gente atua com vários projetos hoje de parceria com agências de publicidade, em várias estratégias de marketing digital, inclusive sou consultor nesse pilar também de marketing digital focado no agronegócio, mas essencialmente, né, essa informação técnica, a divulgação científica, o pensar como pesquisador, já foi algo que eu fui, a fonte que eu fui bebendo aí desde o começo dessa jornada, tá bom? Vou pular aqui, eu não vou ficar me falando muito mais de mim, que o Samuel já falou bastante. Mas eu queria falar um pouco da empresa que eu trabalho, né, onde eu sou sócio proprietário hoje, que é a AGEIM. Por que é importante falar da empresa para explicar o que a gente está falando hoje? Porque a empresa hoje a gente trabalha de forma 360. Hoje, a AGEIM é uma consultoria que trabalha em pilares diversos, né? Então, a gente está desde a área técnica, dando consultoria para o produtor, né? A gente faz a parte de pesquisa e desenvolvimento para testar produtos, avaliar performance e também atuando na parte estratégica das empresas, que precisam entender como viabilizar lançamentos de produtos, sejam novos produtos, cultivares, enfim, ou produtos de tecnologias disruptivas, né? A gente atua com essa consultoria, com essa finalidade. E, basicamente, esses dois pilares que vocês estão vendo aqui à esquerda alimentam os dois pilares da direita, que seriam treinamentos e comunicação. Então, o que isso significa? Significa que tudo que a gente faz hoje na empresa traz uma visão multidisciplinar. Então, eu sou jornalista, nós temos engenheiro agrônomo especializado, a gente tem o diretor técnico, que é o Anderson Pereira, que é também consultor, né, consultor que atende produtores de milho, soja, algodão e sorgo, né? E a gente atua hoje no Paraná, Minas Gerais, sul de São Paulo, né? Estamos migrando aí para outras áreas do Brasil aí com o avanço do algodão, né? A retomada do algodão em várias regiões produtoras. E o fato da gente estar conectado tanto na lavoura quanto no meio corporativo, institucional, através dessas consultorias estratégicas, a gente passa a entender quais são os desafios dos dois lados dessa cadeia, de dentro e de fora da porteira. E isso, para nós, é essencial em todas as nossas entregas, né? Então, é dessa forma que a gente se relaciona com o meio corporativo, né? Agregando valor de trazer o que está acontecendo no campo, e também é dessa forma que a gente atua se adaptando às demandas do meio corporativo e se antecipando ao lado do agricultor para poder ajudar ele da melhor forma. E isso a gente acaba materializando em forma de resultado nas áreas de treinamento, onde a gente capacita desde as equipes da fazenda, as equipes de venda, equipes de técnicos das grandes e pequenas empresas do agro, e a comunicação, que a gente faz para a nossa marca, com muito prazer, com muito orgulho de comunicar para a nossa base, mas a gente gera conteúdo hoje em dia, né? Então a gente tem a parte de conteúdo SEO, que a gente trabalha com grandes empresas aí como Bayer, já trabalhamos com Nutrien, temos trabalhos aí da área de treinamento audiovisual também, com Syngenta, Nutrien, enfim, vários formatos diferentes de conteúdo e transferência de conhecimento que a gente acaba encaixando em formatos otimizados de comunicação, que acabam sendo utilizados em estratégias de marketing digital, marketing de conteúdo, vendas, experiência do cliente, enfim. Então, o propósito, né, da empresa hoje é a transferência de conhecimento, atendendo aqui essa gama de clientes e parceiros que a gente tem hoje, sempre conectado com universidades, né? A gente tem parcerias fortes aí com a Universidade Estadual de Londrina, com a Fafran de Ituverava. Agora, nesse momento, tem um elo forte também com a Unesp lá em Jabuticabal. Então, assim, o importante para a gente é estar sempre conectando, se atualizando, e isso é o que dá origem a essa nossa visão sobre marketing de conteúdo no agronegócio, que vai ser apresentada hoje para vocês. A pauta de hoje, então, é a importância do conteúdo técnico para a agricultura. Primeiro, a gente vai falar do marketing de conteúdo agro e depois a gente vai falar um pouquinho de conteúdo técnico na visão da AGEIM. O objetivo dessa conversa não é ensinar ninguém, nem trazer dicas que vão mudar drasticamente o trabalho das pessoas, mas é
trazer um ponto de alerta, um ponto de visão e até, de repente, trazer um pouco de contexto para quem está buscando contratar um serviço de marketing de conteúdo, para quem está buscando entender o que as marcas estão fazendo, o que está acontecendo, né, com as marcas do agronegócio, e também para quem busca começar a criar conteúdo, né? Então, é um contexto inicial para quem está começando a enxergar essa área com um olhar um pouco mais estratégico, certo? Vamos lá. Para a gente começar a falar desse tema, a gente tem que trabalhar a gente tem que falar do conceito de marketing de conteúdo, né? Então é um conceito importante para a gente começar a nossa conversa. Eu sei que todo mundo tem um pouco hoje de entendimento de marketing digital, de comunicação, acho que isso está muito presente no nosso dia a dia. A gente tem blogueiro, influenciador que dá dicas, você entra lá no TikTok, tem dica também de como fazer para vender, como fazer para chover, enfim, todo mundo está ensinando alguma coisa o tempo todo, mas basicamente o marketing de conteúdo, para mim, na minha visão, ele é uma referência importante do marketing digital, porque é onde a gente consegue ter solidez na comunicação online, né? Você tem estratégias de venda, você pode fazer uma estratégia de lançamento, você pode trabalhar com anúncios, mas tudo isso isoladamente vai te trazer também resultados isolados, resultados pontuais. O marketing de conteúdo é a estratégia onde você consegue trabalhar com esses resultados de pequenos projetos pontuais, mas fazer com que cada pequeno resultado some uma grande proporção, né? Que os benefícios de você ter um bom posicionamento de marca, de você ter presença, de você conseguir criar relacionamento também com o seu público. E basicamente, né, gente, o marketing de conteúdo é uma estratégia de atração de clientes por meio da criação de conteúdo relevante. Texto, vídeo, e-book, post em redes sociais, né? Então, é importante a gente falar dessa questão de atração, porque a gente tem o outbound marketing, que seria o trabalho onde a gente acaba buscando os clientes, acessando eles com informação, seja através de e-mail, através de conteúdo pago, né, os anúncios patrocinados, e a gente tem o inbound marketing, que é quando a gente cria uma estratégia que o cliente procura a gente, que faz gerar interesse no cliente para que ele venha até nós e tire as dúvidas, ou enfim, busque conhecer melhor a nossa empresa e a nossa solução. Acho que esse contexto é importante porque ele é um foco no longo prazo. Hoje se vendem muitas estratégias e fórmulas mágicas aí de marketing digital para que você tenha um crescimento rápido. Mas, de novo, você vai ter crescimento rápido em poucos pilares. Não dá para você crescer rápido e crescer rápido tudo de uma vez, né? Você pode ter uma estratégia para conseguir leads, você pode ter uma estratégia para conseguir cliques e acessos ao site, mas o marketing de conteúdo, quando a gente pensa em longo prazo, é quando a gente realmente consegue chegar longe, né? Então, quer chegar rápido, vá sozinho, quer chegar longe, vá acompanhado, vá em grupo. Então, é basicamente essa comparação que a gente faz com o marketing de conteúdo. E o que é interessante? Ele faz todo sentido no agronegócio. Por quê? Porque diferentes setores trabalham com sazonalidades, dependem de épocas do ano para poder fazer campanhas, dependem muito de pequenas interações, né, com os clientes em momentos-chave onde aquele serviço ou produto é relevante. Mas no agronegócio, você tem chance de falar com esse cliente, que a gente sempre coloca o agricultor, né, como o público-alvo principal. Você tem a oportunidade de falar com ele todos os dias, porque todo dia ele está precisando de ajuda, todo dia ele está passando por uma atividade diferente, né? Por mais que as safras e as culturas sejam as mesmas, né, entre aspas, se naquele ano tem um aumento de ocorrência de uma praga, se tem uma diferença em questões das chuvas, né, um aumento de chuva, falta de chuva, ou, enfim, doenças migratórias, pragas migratórias também, tudo isso acaba trazendo uma dinâmica onde o produtor pode trabalhar gerações no campo, mas toda safra é diferente, né? Então, toda safra ele vai ter dúvidas e vai precisar de ajuda. E nesse aspecto, o marketing de conteúdo, ele assim, não tem muito o que dizer, ele é a ferramenta, é a estratégia que faz sentido
para o agronegócio, por conta dessa dinâmica onde a gente realmente tem o que falar, né? A gente não precisa encher linguiça para falar com o nosso cliente, a gente pode levar muitas informações relevantes para ele ao longo do tempo. E aí, pessoal, legal, pegou o conceito de marketing de conteúdo e a importância dele para o agro. Agora vamos falar de contexto. Esse contexto é os desafios, o que está acontecendo não só no agronegócio, mas que diz respeito ao ambiente digital, tá bom? Primeira coisa, vocês já se perguntaram por que existe tanto influenciador digital hoje? Não só no Brasil e não só no agro, no mundo todo, em todos os setores, né? Esse slide aqui, ele fala um pouco disso. Ele traz um diagnóstico do que seria isso. Isso aqui é uma pesquisa, tá? Um resultado de um estudo da Edelman Group. Então, eles têm esse Trust Barometer, que todos os anos eles vão lançando, né? No caso aqui é de 2021, onde eles colocam o histórico da queda de confiança. A Edelman Group é uma empresa especializada em estudos voltados exatamente para a publicidade e confiança das pessoas na comunicação. De modo geral, é isso. Esse é o foco do estudo deles. E aqui, quando a gente vê essa análise, né, de 2001 a 2020, eles trazem toda essa trajetória de perda de confiança. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vive uma situação complexa em relação à política, por exemplo, em relação ao entendimento do que é direito, do que é obrigação, de quem faz o quê. Tudo isso é oriundo dessa falência da informação que eles colocam aqui em 2021. Então, a gente vem de 2001 tendo uma influência crescente das ONGs. Aí, em 2002, o CEO das empresas perde credibilidade. Só que em 2008, a gente vê os jovens tendo mais confiança nas empresas, né? Em 2010, desempenho e transparência passa a ser essencial para a confiança. Então, essa palavra transparência, ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Então, numa era de batalha pela verdade, como está aqui no ano de 2018, que eles colocam, a gente tem a necessidade de ver para crer. Tudo a gente tem que ver para crer. Tem que ver o resultado. Se você vai comprar um produto, você tem que ver no YouTube, você tem que pesquisar antes de comprar um produto no Reclame Aqui, principalmente se for uma marca que você não conhece. Então, assim, é tudo muito... Por mais que a gente tenha muita informação, a gente tem que checar tudo para tomar uma decisão correta, né? E nesse contexto, nesse cenário de perda de confiança, as marcas, as pessoas, de modo geral, tiveram que criar dispositivos para superar essa barreira. Então, como é que eu faço as pessoas confiarem em mim? Né? Então, a confiança, a transparência são coisas importantes hoje, já vem de um tempo para cá, mas hoje mais do que nunca. Então, por isso a gente vê uma Trajano, da Magalu, que aparece direto na imprensa, aparece na mídia, aparece nas redes sociais, para falar pela sua empresa, para assumir compromissos sociais pela sua marca, pela sua empresa. O mesmo tem acontecido com o agronegócio também, principalmente nas startups. Os CEOs das principais startups do agro, todos são relevantes a nível de comunicação, todos são pautados com frequência, participam de eventos importantes. Por quê? Porque alguém precisa dar a cara para aquela marca, né? É muito difícil você ter uma marca hoje que se valha apenas com seu brand, com seu logotipo, né? Então, a gente vai discorrer sobre isso ao longo da conversa aqui, mas essa informação é muito importante. E esse histórico de queda de confiança é algo que a gente tem que guardar sempre para nós em todas as estratégias, né? A gente está lidando com pessoas que, infelizmente, né, nós estamos incluídos nesse cenário, mas são pessoas que perderam a confiança, né? A gente acaba ficando um pouco descrente de tudo que está acontecendo, o mundo está um pouco estranho, né? Então, sempre que a gente for comunicar, a gente tem que ser empático e tem que olhar com esse olhar assim, como é que eu consigo transmitir a minha verdade, ser ético e ser fiel àquilo que eu estou propondo, né? Um segundo ponto importante de contexto é o próprio cenário do agricultor. Então, a gente começou essa conversa falando aí que a maioria das fazendas hoje já tem internet, o produtor usa redes sociais, independente da geração, né? Produtores aí mais sênior também têm redes sociais, também usam WhatsApp, estão na internet, né? Esse slide aqui é uma informação que ficou bem conhecida aí
da McKinsey Company, que todo ano lança também a mente do agricultor brasileiro na era digital. Então, esse é o cenário desse produtor. Ele não é um agente passivo que fica lá na fazenda esperando por tudo acontecer, né? Nunca foi, mas muito menos agora. Agora ele é ativo também. Ele está também na internet, ele também tem acesso a dados e ele também pode contestar muitas informações e deve fazer isso. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter como atenção quando a gente estiver pensando em comunicação e posicionamento de marca. Isso aqui também é uma notícia do Radar AgTech, né? Uma informação que saiu em 2020 ainda, que o Brasil, naquele ano, em 2020 e 2021, quase ganhou uma AgTech por dia, desde o início da pandemia. Então, o que isso significa? Olha quantas empresas entrando no agronegócio, quantas empresas precisando se posicionar, precisando se apresentar para o mercado, né, se relacionar com essa cadeia, independente da área onde essas agtechs atuam, afinal, nem todas são diretamente ligadas ao campo, ao que está acontecendo na mão do agricultor, mas sejam food techs também, que são compreendidas dentro desse cenário, ou as empresas que atuam mais no aspecto de gestão e crédito, enfim, todas elas estão disputando a mesma audiência, o mesmo público. Então, como é que eu faço para me destacar nesse cenário, me diferenciar? Aqui a gente tem agora os desafios específicos para as marcas, pensando no cenário digital. Primeira coisa é essa guerra aqui de Instagram versus TikTok, né? Guerra não é a palavra correta, né? Porque aqui eles estão fazendo uma competição de mercado, não tem nada de errado nisso, mas é muito bizarro como essa transformação tem impactado as nossas vidas pessoais, inclusive, né? Não é só as empresas, mas o fato do Instagram, que já vinha crescendo como uma rede quase que prioritária de qualquer cidadão do mundo, passar a mudar tanto para acompanhar o ritmo de outra rede social que chegou recentemente aí ao nosso gosto, né, que faz parte da sociedade também, de modo geral, isso está impactando bastante. Então, o Instagram, que antes era uma rede social de fotos, tinha os stories, que também acabavam vindo como tendência de outra rede social, que era o Snapchat, agora vem privilegiando cada vez mais os vídeos. E o que isso muda para as marcas? Muda muita coisa. Primeira coisa, se há 5 anos atrás você tinha uma criação de conteúdo interno, uma agência, que pegava uma imagem do banco de imagens lá, Shutterstock ou Adobe Stock, e criava um post com um designer legal, escrito algumas coisas bacanas, um conteúdo informativo ou algo de posicionamento de marca, isso funcionava. Agora não funciona mais, né? É mais difícil funcionar. Você tem que ter pessoas, você tem que ter rosto nesses vídeos. Não basta ser também só um vídeo promocional, com lettering, não. Eles querem humanizar cada vez mais essa comunicação, porque os criadores de conteúdo estão ditando bastante esse posicionamento das plataformas, porque é o que eles fazem, é o trabalho deles, é a forma como eles interagem. E as marcas têm que subir essa régua para tentar acompanhar esse ritmo. Então, quando eu coloco como um desafio para as marcas, né, é que assim, é uma adaptação aonde se havia empresas que investiam muito pouco em comunicação, ou elas passam a investir de uma forma estratégica em comunicação agora, ou elas vão ser apenas uma marca com uma rede social, mas é como se você não tivesse engajamento, é como se você não existisse, se você não acompanha esses movimentos das redes sociais de modo geral. Eu não estou falando que as marcas têm que fazer dancinha, nem nada disso, tá, pessoal? Mas é se atentar para a própria linguagem e a forma de fazer conteúdo. Se antes já era difícil, agora está mais difícil, entendeu? Então, esse é o obstáculo aí dessas mudanças, principalmente dando foco para os vídeos. Um outro ponto que é um desafio que poucas pessoas refletem, né, sobre o assunto é a questão da disputa por audiência. O que é isso? Né? Então, audiência é só televisão, é só rádio? Não. Se você está com um celular na mão e está rolando um feed do Instagram, você é uma audiência. E se você segue uma página de gatinho, uma página de trator, um blogueiro do agro, uma influenciadora do agro e mais uma marca do agro, todos eles estão disputando a mesma audiência, é o seu tempo.
Você não é duas pessoas, você só consegue ver um vídeo de cada vez, só consegue ver alguma coisa de cada vez. Então, isso por si só já é audiência. Mas aonde que começa? Por que isso é um desafio? Porque quando a gente fala de influenciadores, blogueiro, youtuber, né, página de meme, página de conteúdo, tudo que eles fazem o tempo todo é gerar o conteúdo deles, da forma como, enfim, funciona para eles, mas com a finalidade de aumentar essa rede. Por quê? Porque eles ganham mais conforme o número de seguidores, seja pelo engajamento final, a gente sabe que existem os micro-influenciadores, então não é uma questão de volume, de quantidade, mas, de fato, eles ganham dinheiro pela audiência que eles atraem. Só que, aonde vem o desafio? O lado direito da coluna aqui, né, dos criadores de conteúdo independentes, vamos chamar assim, eles não têm um compromisso de marca, eles não têm um brand, eles não têm, às vezes, nenhum produto para vender diretamente. Eles têm que criar o conteúdo e mais, eles têm que agradar o seu público antes de mais nada. Quando você joga isso, uma tarefa dessa, de disputar a audiência através de uma marca, muda tudo, porque a marca ela só vai fazer sentido qualquer ação que ela tenha em redes sociais, enfim, com conteúdo, se ela gerar receita. Então, é complicado, porque o desafio é igual, né? Então, a pista é a mesma, a linha de chegada é a mesma, mas a marca está correndo com um monte de peso nas costas, né? E você pega grandes corporações aí, que no agro existem várias, com mais de 100 anos de existência, então todas elas estão ou tiveram que se adaptar a isso para conseguir jogar esse jogo, né, e ter essa dinâmica de produção de conteúdo, seja na velocidade para acompanhar tendências, ou na qualidade e no entretenimento também, né, tiveram que se adaptar para concorrer e disputar essa audiência, tá bom? Então, isso é importante, né? O influenciador, ele junto com a empresa, né, dentro das estratégias de marca, que faz todo sentido, ele está ajudando, mas quando ele não está com você também, ele é um concorrente de audiência, né? Dependendo do tema que você está abordando, do tema que esse criador de conteúdo gera. Então é importante ficar de olho nisso. Um outro ponto importante, né, que é a missão que a gente tem como marca no meio digital, que é levar usuários para o seu produto. É uma coisa simples, né? É uma coisa que parece simples, na verdade. Mas quando a gente pensa nas marcas, elas têm que fazer esse trabalho. Não tem jeito. Não é só gerar um conteúdo que vai entreter, só um conteúdo que vai informar. Você tem que gerar um conteúdo que consiga, além de tudo, fazer você fechar negócio no final, né? E essa acho que a cereja do bolo, né? Conseguir fazer esse trabalho. E aqui está essa ceninha aqui da Era do Gelo, né? Que é isso, né? Então, o esquilo tem que passar pelo Google, pelo Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, qualquer plataforma para chegar nesse produto. Essa é a missão final, não tem como. Então, esse também é um desafio quando a gente pensa em conteúdo e disputa por audiência. E eu sempre coloco essa pergunta porque tem a ver com o que a gente está falando, né? Então, como uma marca criada hoje será lembrada daqui 100 anos? Né? Quantas startups criadas aí na pandemia, naquela notícia do Radar AgTech, né, que em 2020 e 2021 a gente teve praticamente uma startup fundada por dia. Como é que a gente vai fazer essas marcas todas, ou ao menos uma parte delas, né, das que sobreviverem ao longo do tempo, como é que a gente vai fazer para que elas sejam lembradas daqui 100 anos? Então eu coloco aqui o logo da Bayer, coloco o logo da BASF, elas estão aí há mais de 100 anos, né? A John Deere, se eu não me engano, não está ainda, não fez 100 anos, acho que não, mas quando você vê essas cores, você já sabe de onde veio. Esse castelinho aqui eu nem preciso falar, todo mundo sabe também de onde veio. Então, o que significa isso? Você tem que se posicionar, né? No marketing digital, você pode gerar tráfego e gerar venda, só que com diversos outros produtos. No agro ainda não existe, tá? Acho muito difícil existir, por exemplo, nesse momento, dropshipping para agronegócio, né? Onde o empreendedor ele cria uma estratégia de marketing digital, cria uma loja a toque de caixa e vende produtos que ele nem tem no estoque, né? Que é o dropshipping.
Isso não existe ainda no agro. Então, você precisa posicionar. O único jeito de ganhar dinheiro de verdade no agronegócio é fazendo realmente um bom trabalho, tendo solidez naquilo que você se propõe a fazer, mas a nível de comunicação e estratégia de marketing, você tem que se posicionar. E a chave para você ter esse posicionamento é o conteúdo. Então, o conteúdo é a principal ferramenta para posicionar uma marca e criar relacionamento com seus clientes. Através do conteúdo, a gente pode educar o mercado sobre uma tecnologia ou prática agrícola. A gente consegue construir autoridade de marca e garantir provas sociais. E essas provas sociais, pessoal, é tão importante, tá? Eu não trouxe aqui para vocês, mas eu vou tentar comentar. As provas sociais é um elemento do marketing, não só do marketing digital ou da comunicação. É um elemento do marketing, né? Então, um depoimento de um cliente é uma prova social, né? Você ter um bom cartão de visitas, né? Um tempo atrás também era uma prova social. A fachada da sua empresa ali, se ela fosse física, era uma prova social. Hoje, quando a gente transfere esse valor para o ambiente digital, o que é uma prova social? É você ter uma rede social que funcione, que leve conteúdo, que tenha dinâmica, que tenha movimento, que esteja mostrando que a sua empresa existe e está acontecendo. É você ter um site atualizado, um site acessível, rápido, que seja acessível inclusive via 4G ou 5G, não só pelo Wi-Fi, que funcione, que não trave, né? Você ter, por exemplo, Google Meu Negócio, quando a pessoa pesquisa a sua empresa, aparece aquela galeria do lado direito da tela, mostrando o endereço, telefone, os contatos básicos da sua empresa, né? Então, provas sociais são assim fundamentais para que pessoas, primeiro, consigam ter alguma confiança naquilo que você está trazendo, né? E segundo, a prova social é o que você vai construir ao longo do tempo através dessa comunicação, e o conteúdo é chave para isso. É possível também gerar valor por meio da comunicação. Quando a gente fala em gerar valor, é você mostrar para o seu cliente que você é preocupado com ele, que você é preocupado com as soluções que você entrega, que você é preocupado com as demandas, por exemplo, por sustentabilidade, tanto econômica quanto social e ambiental, né? Tudo isso é relacionado a essa questão da geração de valor. Quando você educa o mercado, quando você não só educa para que seu produto seja mais facilmente utilizado, mas educa no sentido de ver o mercado melhorar, né? Vamos subir a régua da qualidade desse trabalho. E conteúdo pode ser utilizado muito bem para essa missão. E também o conteúdo faz parte de uma trajetória de longevidade, né? Como eu estava dizendo, hoje tem muitas formas de ganhar dinheiro na internet, tá? No agro, desconheço ainda essas formas rápidas, mas quem já ouviu falar do 6 em 7, Érico Rocha, ganhar 50 mil reais em um mês vendendo chaveirinho da Disney, vendendo, sei lá, tênis paralelo da China que vem pelo AliExpress, tem mil formas de ganhar dinheiro hoje em dia na internet, sem posicionamento e sem quebrar muito a cabeça com conteúdo. Mas quando a gente fala de posicionamento de marca, você tem que pensar em longevidade, você tem que pensar em algo que vai durar mesmo 100 anos, né? Então, conteúdo é a chave, é a ferramenta para ter esse diálogo com o público. E o conteúdo agro hoje, pessoal? Bom, acho que aqui, para quem não conhece, né, ou de repente pode até alguém conhece também, pode discordar ou acrescentar aí algum ponto, mas hoje acho que os principais formatos de conteúdo agro que a gente tem são esses quatro, né? O blog post, aqui está um exemplo do blog da Bayer, que a gente produz junto com eles, né? Então, eles são uma empresa hoje que investe bastante em marketing de conteúdo focado em SEO, no Google, né, ser acessado pelo produtor através das pesquisas orgânicas. Então, esse formato de blog post, ele tem como objetivo ser visível, né, nas pesquisas orgânicas, ter o SEO sempre otimizado, construir autoridade de marca, conversão e, veja só, educação do mercado. Conteúdo sempre informativo, educando o mercado. No Instagram, a gente tem os Reels, né, que são aqueles vídeos curtinhos. Ele tem um potencial viral, você pode ter um melhor engajamento com o seu público através desse tipo de conteúdo. Criar relacionamento também, porque você publica alguma coisa, alguém interage, compartilha, as pessoas querem se conectar com isso, querem mostrar também que estão conectadas, né? Então, olha só, eu concordo com a opinião dessa pessoa, eu aprendi esse conteúdo, ou eu acho que estou compartilhando esse vídeo porque eu gostaria que mais pessoas aprendessem essa informação, essa prática e pudessem executar. Então,
esse tipo de relacionamento que esses vídeos curtos aí de 1 minutinho têm, são muito importantes. Os infográficos, pessoal, é essencial, assim, é uma coisa incrível, né? O meio agro, ele é um meio técnico, e é um meio que se baseia muito por informações técnicas. Só que a gente tem, assim, inúmeras fontes, né? Milhares, sejam acadêmicas, instituições, fundações, né? E nem sempre esses infográficos são pensados para rede social, para a internet. E quando você pega essas informações que já são consolidadas, já são validadas, e transforma elas em algo visualmente mais agradável, o potencial que você tem de alcance com esse tipo de conteúdo é enorme. Por exemplo, esse aqui, ó, o que é produzido a partir da soja? Gente, o que é produzido a partir da soja foi um dos conteúdos mais compartilhados da GI em 2022. Foi um viral tão grande que a gente teve um problema, virou caso de polícia. Teve situação até de plágio em alguns aspectos, aí aconteceu algumas coisas interessantes que eu até vou comentar um pouco mais para frente com vocês. Mas o grande lance é, você traduz essa informação científica de uma forma mais fácil de entender, principalmente que seja visual. Isso alavanca qualquer comunicação. E mais do que isso, né? Como a gente está falando de um público que é técnico, que gosta desse tipo de dado, o compartilhamento disso ele acaba sendo muito mais do que rede social. Você vê pessoas usando materiais como esses em apresentações, né? Então, assim como eu mostrei aqui anteriormente alguns slides muito bem feitos com informações relevantes de outras instituições de pesquisa que eu mencionei até a fonte, muitas vezes o que você gera aí na sua empresa, no seu trabalho, com essa pegada, com esse formato de infográfico, também pode ser utilizado em outros materiais. Então, esse é um formato muito importante aí para o agronegócio, hoje pensando em marketing de conteúdo. E a gente tem também as webséries, né? Aqui eu coloco o exemplo da 100% Algodão, que é uma websérie da GEIM, onde a gente traz toda a fase de manejo, do início ao fim, da cultura do algodão, com várias dicas, as dicas de especialista que só o Anderson ia poder trazer, muitas também informações e releituras técnicas aí do que está disponibilizado para a gente como informação acadêmica, né? E eu trago também um exemplo aqui do João Pierobon. Para quem não conhece, João Pierobon é um youtuber aqui do interior de São Paulo. Ele tem um canal muito forte, assim, no YouTube, muito interessante, onde ele traz, assim, o dia a dia dele no campo. Ele vai mostrando como funcionam as práticas agronômicas, quanto que ele está pagando pelos insumos que ele usa, enfim, maquinários, né? Ele tem um podcast também muito legal, eu tive a honra de ser convidado, aí logo no comecinho do podcast, no ano passado, participei lá com eles, falando um pouco de jornalismo no agro. Mas, basicamente, assim, quando a gente está trabalhando no YouTube, você tem essa questão da conversão também. Por que conversão, pessoal? O YouTube é o segundo maior site de buscas do mundo. O primeiro é o Google, o segundo é o YouTube. O YouTube não é só entretenimento. Hoje, todo mundo que vai comprar qualquer coisa pesquisa antes no YouTube para saber como funciona. Né? Então, se você tem um conteúdo explicativo do seu produto no YouTube, as chances de você conseguir fazer uma conversão são muito maiores, né? E o YouTube é interessante porque ele é um local onde você pode utilizar não como essa dinâmica doida das outras redes sociais, que você tem que gerar conteúdo todos os dias, que você tem que estar presente ali. No YouTube você tem um conteúdo que está ali e pode ficar por ali por anos. E ao longo dos anos, se esse conteúdo tiver corretamente otimizado para o YouTube, com as hashtags corretas, com as palavras-chave corretas, né? Com a pergunta correta ali para ele responder na hora da pergunta, né? Quando o usuário entra para pesquisar alguma coisa, esse conteúdo ele pode ser utilizado várias vezes, vai ser acessado várias vezes, vai ter perguntas novas todos os anos na caixa de perguntas dos vídeos. Então, assim, tem uma função espetacular, assim, trabalhar com conteúdos seriais do YouTube por conta disso. E por isso até eu comentei do Encontro com Gigantes, ser uma iniciativa muito legal, porque vai ficar sempre disponível lá para o pessoal acessar. Tá bom? Então, esses, assim, na nossa visão, são os 4 formatos aí mais relevantes hoje para o agro. E aí tem um ponto interessante, né? Que a gente trouxe tudo aquilo lá do contexto, os desafios, a questão da confiança, né? Então, o que o agro acabou fazendo? Né? O que aconteceu na comunicação do agro? E aí eu arrisco dizer, de 2018 para cá, assim, a gente teve um efeito dos influenciadores digitais nas marcas. Então, a gente viu
o tom de voz dessas marcas mudarem, né? Então, antes era algo muito institucional. Grandes marcas, né, elas não tinham como brincar, elas não tinham como gerar conteúdo de entretenimento. Elas estavam ali no Monte Olimpo das grandes marcas e não dialogavam muito bem com sua base de seguidores, ou enfim, com seus clientes, muitas vezes. Quando os influenciadores digitais entram na jogada, com essa linguagem mais humanizada, com essa conversa mais tete-a-tete, o cenário muda. E as marcas, além de contratarem esses influenciadores para trabalhar com elas, elas também criam gatilhos para que elas possam, elas mesmas, conversar com esse pessoal. Então, o que elas fizeram? Tom de voz diferente em cada plataforma, conteúdo humanizado, colaborador como porta-voz da marca, né? Então, você tem hoje os próprios funcionários que vestem a camisa, eles gravam os vídeos, eles apresentam, eles entrevistam, né? Eles dão as dicas, sendo que um tempo atrás as empresas contratavam um apresentador para fazer isso. E esse apresentador, na maioria das vezes, não era do agronegócio, às vezes não tinha nem conhecimento sobre a área. Ele recebia um roteiro, enfim, desenvolvia da melhor forma como dava, mas havia um entendimento de que não era interessante a marca dar visibilidade para os seus colaboradores, por vários aspectos, como, por exemplo, eu vou dar visibilidade para o meu colaborador e ele vai conseguir um outro emprego, ou vou dar visibilidade para ele e ele vai levar os clientes que ele conseguir para outra marca quando ele se mudar de empresa, né? Só que não dá para controlar mais isso, até porque praticamente todos os setores existem prestadores de serviço, enfim, empresas que as pessoas se colocam ali já como até um exemplo, advogado. O advogado, essencialmente, não pode fazer publicidade, né? Pelas regras daquele setor, né? Daquele segmento de serviço. No entanto, o que você mais vê no Instagram são advogados, que dão dicas, que aparecem, que falam. Então, assim, a legislação nem acompanhou ainda essa dinâmica, de certa forma, né? Isso eu estou dando um exemplo aqui, mas existem vários outros, né? Então, o colaborador como porta-voz da marca passou a ser algo fundamental também para que essas estratégias de comunicação pegassem, né? Dessem liga, de fato, e criassem relacionamento com o público-alvo. Uma outra coisa interessante, né? O conteúdo que é publicado, ele acaba definindo esse público em tempo real. O que quer dizer isso? Muitas vezes, quando se pensa uma estratégia de marketing digital, a gente vai lá e projeta, é como uma projeção, né? Eu vou dizer que o meu conteúdo, eu vou falar apenas com produtores de soja do estado do Mato Grosso. Ok, isso é o que eu estou projetando, mas na prática isso pode mudar completamente. Você pode trabalhar dessa forma com muita especificidade quando a gente está trabalhando com anúncios, né? Então você vai criar um anúncio de um post, você vai pagar lá para a Meta e ela vai levar o seu conteúdo para aquele público. E ainda assim vai ter alguns ruídos, mas basicamente vai dar certo, né? A ideia é que dê certo. Agora, quando a gente pensa em posicionamento de marca, às vezes a gente projeta aquilo que a gente está querendo colocar, né? Ou para quem a gente quer falar, e ao longo do processo muda. A gente percebe que é um público diferente que se interessa. A gente começa a ver, por exemplo, estudantes se engajando mais do que o nosso público final. Ou, às vezes, o agricultor se engajando mais do que quem deveria comprar um serviço de treinamento, etc. Então, é muito dinâmico como esses conteúdos conseguem construir um público. Então, a ideia é que você tenha uma estratégia, tenha uma meta de público, mas depois de um tempo, faça essas mensurações para descobrir se realmente você atingiu o público que você queria. Inclusive, se você estiver tendo resultado com um público diferente, busque aprender com essa dinâmica e invista ainda mais, né? Porque, poxa, se você conseguiu atrair um público fora daquela bolha que você tinha planejado e ainda está trazendo algum retorno, quer dizer que algo deu certo mesmo dando errado, né? E a comunicação hoje, principalmente digital, ela é baseada muito em testes. Então, você deve testar sempre formatos, linguagens, tipos de conteúdo, temas, para descobrir de fato quem é que se interessa por aquilo que você está colocando. Além disso, no agro, a gente tem mais missões para o conteúdo. Então, o que é missão do conteúdo? O conteúdo ele tem que atingir alguns objetivos tangíveis aí, que a gente tem os KPIs, né, os indicadores de performance, então a gente já sabe
que as impressões, as visualizações, curtidas, comentários, compartilhamento, tudo isso são métricas que estão disponíveis aí para todo mundo, para qualquer post que você faça em qualquer lugar, praticamente. Só que a gente tem também a missão do conteúdo. Quando a gente fala em missão, são objetivos não tangíveis, né? Você não vai ter um indicador, um KPI, a não ser que você passe aí uma pesquisa de NPS ou tenha algum gatilho diferenciado para capturar esses insights. Mas, basicamente, quando a gente fala de missão, é engajar, entreter, informar, encantar, né? E para cada uma dessas missões, você vai ter algum resultado. Então, engajamento, posso ter vendas. Para entreter, na hora que eu estou buscando entreter o meu público, posso ter uma fidelização. Ele pode gostar de mim, ele pode passar a ver meu conteúdo periodicamente. Alguns YouTubers e marcas hoje, por exemplo, disponibilizam conteúdos semanais no mesmo horário, e eles estão tendo resultado, né? O produtor chega em casa e não vê TV mais, ele põe no YouTube, para ver os grandes canais do YouTube que a gente tem hoje, né? A gente pode citar exemplos aí, desde Bayer, Ihara, Corteva, Fieldview, né? São iniciativas aí de conteúdo serial, né, do YouTube que transitam muito bem entre informação e entretenimento, né? Então, essa missão ela não pode ser esquecida. E quando a gente traz para o agro, né, a principal missão do agronegócio, quando a gente pensa em conteúdo, é informar. É sempre informar, é sempre ajudar, né? Levar uma dica, algo que vai fazer alguma coisa melhorar no campo, né? Então, o público consome muita informação para melhorar a performance no trabalho, nos estudos ou na produtividade da lavoura de fato. Então, tudo que você puder agregar para esse público do agro, independente da faixa etária ou da posição que ele está ali como um líder, um agricultor, um suporte técnico, um representante comercial, todo esse público vai gostar dessas missões, né, que ele gosta. Então, esse público também, ele é muito focado em network e visibilidade, ou seja, o usuário vai comentar, vai marcar e vai compartilhar os posts para se conectar com o tema, para poder, inclusive, se posicionar, que é aquilo que eu estava comentando sobre os conteúdos virais e o próprio infográfico. Então, quando você gera um conteúdo de qualidade no meio agro, o público tem uma tendência de se relacionar muito profundamente quando o conteúdo é bom e quando interessa para eles, é claro, né? Então, no caso daquele exemplo da soja, né, o que pode ser produzido com a soja, ou de um vídeo do Reels, enfim, a ideia é compartilhar e se relacionar, como quem diz, ei, eu gosto desse assunto, eu me interesso por esse assunto. É o mesmo efeito, por exemplo, quando a gente compartilha uma música nos stories, né? É surreal a gente ir lá e compartilhar uma música do Spotify que tem só a capa do disco e a música tocando. Quer dizer, ninguém perguntou que música você estava ouvindo e provavelmente ninguém nem queria saber que música você estava ouvindo naquele momento. Mas o fato é que quando a gente vai lá e compartilha essa música, mais do que dar uma dica para alguém que pode se interessar, é gerar identificação. É como vestir uma camisa, né? Uma camisa de time de futebol, né? Então eu coloquei uma camisa do Palmeiras para mostrar que eu torço pro Palmeiras. Se eu não quisesse que ninguém soubesse que eu torço pro Palmeiras, eu não ia usar a camisa do Palmeiras, é óbvio. Então é a mesma coisa com esse tipo de conteúdo. Eu estou trazendo isso porque é uma oportunidade muito grande. Assim, às vezes a gente pensa muito no conteúdo que a gente gostaria de ver e não no conteúdo que o nosso público gostaria de ver. E nem sempre aquilo que você acha o mais relevante para sua marca é de fato o que vai chamar a atenção do seu público, né? E aí a gente entra em outras esferas estratégicas de posicionamento, mas a nível de conteúdo é isso. Pensar sempre nesses gatilhos aí que vão fazer com que as pessoas se interessem nesse sentido de compartilhar por identificação. Um outro ponto importante no agro é que o público agro se sente parte de algo maior. Então, quando você dá esse sentimento de pertencimento para o público, você recebe resultado em troca. Então, a gente vê aqui alguns conceitos de comunidade, né, que a gente vê aí hoje na internet. Então, mulheres do agro. A gente tem marcas como a Bayer, que começou com alguns eventos lá atrás ainda, e outras marcas que se envolvem com esse tema. Mulheres do agro é um senso de comunidade. Quando uma mulher, um homem também, enfim, quando qualquer um vê um post com alguma característica elementar que conecte com esse público, você já sabe do que está sendo falado. É um senso de comunidade. O nosso agro, ou o agro mais colaborativo, né? Então,
quando você cria esses slogans e quando você cria conteúdos que dialogam com essas mensagens, você cria esse senso de comunidade que é muito importante e o agro valoriza muito, tá? Então, esse é um ponto onde o conteúdo técnico e o conteúdo de entretenimento, enfim, todos eles se encaixam muito bem. E assim, aí a gente começa a falar de conteúdo técnico, tá? Tô terminando aqui já, Samuel, acho que vai passar um pouquinho, né? Até se tiver problema, você me avisa aí. Mas o conteúdo no agro é técnico desde sempre. E por que eu falo isso? Aqui no canto direitinho, do canto direito da tela, vocês estão vendo aqui a capa da revista Chácaras e Quintais. Ela é de 15 de novembro de 1933. A revista Chácaras e Quintais foi provavelmente a primeira iniciativa de comunicação técnica para o agricultor. Por quê? Porque o produtor precisava de informação. E o extensionismo não estava dando conta. Hoje não dá conta, nunca deu conta, né, de atender. O Brasil é muito grande. Então, como é que a gente fazia para que produtores parassem, por exemplo, de ter problemas básicos com produção de café, que na época era muito importante? Divulgação técnica. E o que é muito interessante e dá todo o contexto para a gente começar a falar de conteúdo técnico e principalmente do que a gente faz na AGEIM com conteúdo técnico. Como era feito esse trabalho? Primeiro, eram cientistas e técnicos aliados ao editor-chefe com visão de economia, mercado e política. O objetivo era educar, informar e ajudar a agricultura a se desenvolver. A gente tem casos aí, relatos de safras no Brasil, onde essa revista foi protagonista como difusora de informação técnica, por exemplo, para salvar safras de café no país. Porque o produtor, por exemplo, não sabia que determinado produto que ele usava lá no barracão dele era totalmente nocivo para a planta lá no campo. E não que ele usasse na planta, mas ele não tinha ideia de que o trânsito desses maquinários poderiam interferir nas plantas. E, de repente, um texto de uma página mudou tudo. Então, quando a gente vê um boletim técnico da Embrapa, quando a gente vê uma notícia sobre alguma inovação, quando a gente assiste um Globo Rural, enfim, qualquer programa antigo que traga esse tipo de informação, onde o produtor vai lá e manda uma carta, né, com uma pergunta, Chácaras e Quintais foi a pioneira nesse trabalho. Eles começaram em 1909. Então, é curioso, porque a gente ainda faz esse trabalho. E o formato ainda é o mesmo. Cientistas, técnicos e editores, né, os produtores de conteúdo juntos, para levar essa informação para frente, né? E aqui, finalizando, eu entro no conteúdo técnico na visão da AGEIM, tá? Então, quando eu falo visão, é como a gente trabalha e como a gente também gostaria que o mercado trabalhasse, porque existem muitas oportunidades aí para todo mundo e para melhorar, inclusive, a própria imagem do agro, né? Para colaborar nessa construção dessa nova era do agronegócio, né? Que hoje ela é muito diversa, ela tem pessoas de diferentes funções trabalhando juntas, né? E a gente tem diferentes opiniões também. Enfim, acho que isso é muito importante pensar que tudo que a gente fizer bem feito para os nossos também será visto como algo bom, né? Então, comunicar sempre, comunicar bem é algo que a gente pode fazer e mostrar que a gente é preocupado com, de fato, com sustentabilidade, com a qualidade de vida, com a qualidade de tudo que a gente está fazendo, né? Então, é a visão da GEM hoje. Então, como é que a gente olha? E aí fica aí de dica para quem quiser aprender um pouco ou estiver buscando ter uma visão diferente de conteúdo técnico, né? Primeira coisa, redação consciente. Quem é o público-alvo? Qual é o nível de conhecimento desse público? Por que isso é importante, pensando em nível de conhecimento? Não adianta você levar um conteúdo nível 10, um conteúdo do cara que é super especialista, para alguém que está na introdução ainda. Você vai causar algum conflito, vai ter algum ruído de informação, ou provavelmente esse conteúdo não vai ser interessante, ele não vai ser útil, não vai responder as perguntas que ele precisava responder. Qual é a linguagem mais assertiva? Então, muitas vezes a gente tem também essa questão de trazer algo muito publicitário, muito adjetivo, muita coisa boa, quando na verdade a gente tem que ser neutro, né? Ou a gente tem que ser um pouco mesmo publicitário, mas a questão é saber essa linguagem, saber com quem você está falando e por que você está falando. Um outro ponto importante dessa redação consciente é entender qual é o momento da safra, o que de fato está acontecendo para eu levar informações
para esse público-alvo, né? Não adianta você esperar resultado numa comunicação sobre algo que não está acontecendo agora, sobre algo que vai acontecer lá no final da safra, no final do ano, ou já aconteceu. Enfim, é o timing, né? É muito importante, a gente ouve muito isso, e a gente corre muito atrás desse timing da lavoura, né? Para poder produzir conteúdo. Respaldo técnico. Qual é a área de conhecimento desse conteúdo que está sendo gerado? Quem será o técnico responsável que vai estar junto, vai trazer uma validação, uma colaboração? E mais, quais fontes de dados são mais adequadas? Por que isso aqui é tão importante? Não dá para você escrever sobre fungicidas para uma marca de fungicidas e citar uma outra marca de fungicidas. Você tem que ter a fonte da fonte, você tem que ter a fonte matriz, você tem que conhecer os principais geradores de informação científica no país hoje, inclusive fora do país, para utilizar boas referências, ainda que sejam traduzidas. Né? Não dá para você pesquisar no Google e usar a primeira referência que aparece, o que está na primeira página. Né? Eu não estou dizendo isso porque as coisas não podem ser fáceis. Não, é porque muito provavelmente você vai pegar o bonde andando, né? Vai pegar o cara que fez a cópia da cópia da cópia. Então procure sempre pela matriz da informação. O paper, o documento inicial que originou aquele dado técnico que você está inserindo no seu conteúdo, seja ele vídeo, texto, infográfico. Formato otimizado. Então, gerar o conteúdo também, pensando no formato, não adianta pensar assim, poxa, eu sou um cientista, sou um doutor PhD, eu tenho tanto conhecimento, mas aí você lança um conteúdo que não está adaptado para aquele formato. Então, quando a gente pensa em blog post, você tem que escrever pensando em SEO, né? Não precisa ser aquele SEO pastelão, que só tem repetição de palavras, não é isso. Mas é organizar, trazer essa informação distribuída de forma cadenciada, com um racional lógico, aonde qualquer pessoa vai conseguir ler e entender, né? E quando a gente fala racional, é o próprio storytelling. Você começa a história do começo, né? As pessoas, elas têm que ter uma introdução, elas vão seguindo, né, uma linha de raciocínio para concluir uma ideia. Então pense nisso na hora de criar seu conteúdo. Pensando em SEO e pensando também nessa questão didática de estrutura. No Instagram, vídeos verticais. Então, poxa, fiz um vídeo legal, mas tem 10 minutos e é horizontal, vou postar no Instagram, não vai dar certo. É difícil dar certo. Pensa no vídeo vertical, no vídeo curto. YouTube. Mas eu pensei em criar um conteúdo super rápido e prático, curtinho, vou pôr no YouTube. O YouTube não é o lugar para isso. Ele é uma plataforma que recebe vídeos mais longos. Inclusive, uma coisa que é sempre importante a gente lembrar: todas as redes sociais querem fazer com que você fique o mais tempo possível preso nelas. Então, se você está no YouTube, que é uma rede social de longa duração ali, de usuário, né? O cara vai ver um vídeo de 10, 15, 20 minutos, e você entra com um vídeo de 1 minuto, é óbvio que o YouTube vai privilegiar conteúdos que vão prender pessoas por mais tempo naquela tela. Né? É claro que existe o conteúdo viral, a gente sabe que tudo pode acontecer na internet, gente. Mas quando a gente parte de uma premissa, né, de uma estratégia, a gente tem que partir de algo que seja coerente. E o primeiro ponto de coerência, né, para a gente não ter que contar com a sorte, é otimizar esses formatos, é entender o que cada plataforma exige para que esses conteúdos tenham resultado. Um outro ponto importante que a gente bate muito forte, e essa é uma briga pessoal minha: créditos e fontes. Citar fontes técnicas, pesquisadores ou instituições, sempre. Gerar hiperlinks em blog posts ou as tags mesmo, marcar os arrobas das instituições. Pessoal, não precisa citar as informações como se fosse um trabalho acadêmico. Não é esse o ponto. Não é a norma ABNT. Mas assim, a gente vê muitos sites, muitos blogs e muitos posts de redes sociais que não citam a referência técnica. Não cita de forma alguma. E assim, citar a referência técnica não vai fazer o seu conteúdo ser menos relevante ou que você é menos autoridade porque você está citando. Muito pelo contrário. Fora que assim, hoje a gente vive uma crise tão grande sobre o entendimento do que é de fato ciência e do papel do pesquisador na sociedade, que quando a gente gera um conteúdo e põe o nominho lá do pesquisador, ou pelo menos cita a fundação, o FMG, pesquisa da UFMG,
hiperlink, leva lá para o paper original desse conteúdo, né, dessa informação que você extraiu. Quando você faz isso, você está dando visibilidade para pessoas que muitas vezes publicam aquele material e por muitas coisas, inclusive, né, muitos, hoje, principalmente com esse grande volume de produção de conteúdo, muitos materiais têm sido acessados com intensidade hoje em dia, mas que estavam lá disponíveis há muitos anos, né, que ninguém acessava. Então, é importante a gente dar essa visibilidade para esses pesquisadores, inclusive para estimular novas pesquisas, e estimular que esses pesquisadores divulguem mais pesquisas, enfim, criar um efeito cascata aí, ou efeito dominó, que seja positivo, tá? Então, isso é muito importante. É uma coisa que eu gosto de dizer, cada conteúdo que a GEM gera hoje, seja para a própria comunicação ou para clientes, pensando em blog post, artigo técnico para site, a gente costuma ter, no mínimo, 5 ou 6 citações de hiperlinks de pesquisas na íntegra. E, quando é possível, a gente cita o nome do pesquisador, cita o contexto onde aquela pesquisa foi desenvolvida, e isso agrega tanto valor no conteúdo que a gente consegue ver pelos resultados que a gente tem com os nossos parceiros. Então, assim, não fujam disso. Não é legal fazer isso. Não é legal divulgar uma pesquisa e colocar assim, fonte, fulano. Você está na internet, você pode pôr um hiperlink? Pode pôr um hiperlink sim, não vai, não tem problema pôr hiperlink, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, tá? E utilizar as informações de forma ética e racional para poder utilizar sempre. Essa frase é importante porque uma das coisas que mais dificulta a produção de conteúdo hoje, quando a gente quer fazer algo relevante, inclusive trabalhos acadêmicos, eu estou no mestrado, quem está aí na graduação ou pós-graduação sabe que não é muito fácil achar informações bacanas. Muito do que causa esse problema de dificuldade de encontrar é a grande burocracia que acabou sendo criada para ter acesso a essas informações, para evitar esse tipo de problema. Então, assim, é aquela coisa, né? Todo mundo paga o pato. Então, se o coletivo usa essas informações de forma coerente com essas boas práticas, a gente tem a garantia de que todo mundo vai começar a se atualizar. Inclusive, se hoje já tem disponível muita informação técnica, imagina num futuro próximo, quando todas as instituições entenderem que SEO é importante, que seus sites precisam ser atualizados. Infelizmente, instituições públicas e privadas de grande potencial de geração de conhecimento ainda não estão adaptadas com essa estrutura de TI, vamos dizer assim, para que a gente realmente tenha essa acessibilidade. Mas fazer um trabalho de divulgação bacana, prezando por esse tipo de informação e dando os créditos, pode muito bem estimular que isso aconteça muito mais rápido do que a gente imagina, tá bom? Então vamos guardar sempre isso, citar os créditos e as fontes das coisas que estão sendo utilizadas. E aqui é para acabar, tá, Samuel? É o último slide. Dicas para gerar conteúdo técnico hoje. Então, mudança de foco. Ajude quem ajuda o agricultor. O agricultor precisa que as marcas ajudem a treinar, educar e informar sua equipe da fazenda. Muitas vezes a gente fala, eu quero falar com o agricultor. Não, meu público-alvo é o agricultor, meu conteúdo é para o agricultor. Cara, o agricultor toma muita decisão. O agricultor é o cara que mal dorme às vezes, né? Com tanta coisa que ele tem que fazer. Mas não por isso ele não é que ele não precisa de informação técnica. Mas quem mais precisa é quem está na fazenda dele, quem está no dia a dia da fazenda dele. E a gente esquece disso. Então, às vezes, criar séries de conteúdo direcionadas para esses públicos, né, os safristas, os operadores, gerentes, técnicos, filhos do produtor, criar orientado para esse público acaba tendo um efeito muito mais efetivo, porque sua marca vai estar gerando valor para o agricultor, porque ele vai estar vendo que você está conversando com quem importa, né, para ele, com quem é importante para ele. Além de tudo, se você tiver uma missão de educar mercado com alguma nova tecnologia, seja disruptiva ou não, você já vai estar preparando o terreno. E quem vai usar de fato, vai pôr a mão na massa junto com o agricultor, já vai estar preparado. O agricultor não vai ter que falar tudo, não vai ter que transferir tudo. Ele vai saber que aquilo está sendo entregue. Evite o plágio. Nem tudo pode ser copiado na internet. Gente, nada se cria, tudo se copia. Ok, mas o ponto é, nem tudo é meme na internet. Muitas coisas são trabalhos de tempo. E toma tempo mesmo, né? Gerar alguns conteúdos. Então, evitar sempre o plágio é importante, né? Replicar sem ao menos dar créditos é crime. Principalmente replicar na íntegra, com o mesmo layout, a mesma imagem, a mesma fotografia.
Fuja da concorrência. Acompanhar o tema importante da safra é legal, mas você pode ousar e gerar conteúdo sobre tópicos que não são abordados pela maioria. A gente entra lá no Google, escreve assim, manejo integrado de pragas. Vai aparecer principais lagartas, principais percevejos, manejo integrado de pragas para os principais percevejos, e assim sucessivamente. Mas tem um monte de outras coisas que são importantes no manejo integrado de pragas e que ninguém fala. Né? Mas por quê? Porque as empresas ou os criadores de conteúdo ficam disputando território nas mesmas palavras-chave, quando na verdade existe uma demanda de muita informação. Tá? Então, pensa fora da caixinha. Né? Acompanha a safra, mas tenta pensar também em gerar um conteúdo que vai ser diferenciado, porque você vai ter um resultado bacana, inclusive de mais autoridade ainda, porque basicamente só você vai estar falando sobre aquele assunto naquele momento. E mais qualidade, menos volume. Então, quando a gente pensa em blog e YouTube, a ideia é você entregar um conteúdo de valor, que vai ser destacado pelas plataformas de acordo com a qualidade, inclusive. Então, assim, poupe seu tempo. Se você não tiver uma equipe grande, trabalhe com poucos conteúdos ao mês, mas desenvolva conteúdos de qualidade. Né? Se você tiver, inclusive, não tenho nem quem produza, vou contratar uma produção de conteúdo, vou contratar a GEIM para produzir conteúdo. Não precisa contratar uma quantidade gigante, mas foque em qualidade, porque se você tiver qualidade no seu conteúdo, ele não vai ser acessado só em uma safra, ele vai ser um conteúdo de referência por muito tempo, que é o mesmo exemplo que eu dei do YouTube lá em cima, tá, pessoal? Então, assim, basicamente, conteúdo técnico está em tudo que a gente vê hoje em relação à comunicação agrícola, seja para fazer um post, seja para entender que planta é, qual é o maquinário que eu devo usar. Se você é um designer e quer entrar no agronegócio, vai ter que ler paper, vai ter que entender como funciona a parte técnica da agricultura. Se você é um profissional do marketing, né, do marketing mesmo, de vendas, comercial, e está indo para o agronegócio, vai ter que entender também da parte técnica. Se você é um editor de vídeo, se você é um produtor audiovisual, se você não entende da parte técnica, você vai estar sempre, vai estar correndo, vai estar um pouco defasado nesse sentido, né? A questão da informação técnica, ela não é só para você fazer um conteúdo, mas é para você entender, é para você usar a criatividade, é para você pensar em possibilidades, enfim, inúmeras oportunidades surgem quando você tem essa visão sobre o que acontece no campo, o que acontece com as plantas, o que acontece com as máquinas, o que acontece com as tecnologias, tá bom? É isso, pessoal. Eu agradeço a sua participação, né? Essa palestra que você trouxe para a gente é muito interessante esses assuntos. E agora a gente vai trazer tem um espacinho ainda. A gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que dá tempo de fazer umas perguntinhas. A gente já teve algumas que o pessoal foi mandando no, no Q&A aqui. E a primeira pergunta a Ana Gabriela perguntou que hoje a gente tem muitas informações no contexto da rede e a gente não sabe muito o que é verdade e o que é mentira. E o produtor ele acaba se sentindo perdido. Como sair dessas informações que são cansativas e que às vezes até cansam, né, incomodam o cliente? Isso acho que você poderia responder tanto da perspectiva do produtor, né, que ele está ali, como ele consegue filtrar essas informações e também para quem produz esse conteúdo seria interessante também a gente trazer essa perspectiva, né? Bom, acho que assim, pensando tanto do usuário, né, nós consumimos também esse conteúdo, e o agricultor, o fato é que a poluição de quantidade de informação disponível, ela existe e é muito difícil, não dá para silenciar ela. O que pode ser feito, e aí é muito do lado do produtor de conteúdo, seja uma marca ou seja um produtor de conteúdo independente, é criar uma estratégia sólida de comunicação, né? Se você entra uma vez e fala alguma coisa e some, volta daqui 15 dias, o produtor não vai confiar mesmo em você, né? E ele já não tem tempo de ficar acessando todo tipo de informação, lendo tudo que enviam para ele. Então, qual que é a ideia? Mantenha a periodicidade e siga um padrão de informação, um padrão de linguagem e também um padrão técnico, né? Então, por exemplo, ninguém consegue agradar todo mundo. Então, se o seu foco for falar de tudo, vai ser muito mais difícil você garantir
que você vai ser a fonte escolhida como referência. Agora, se você se coloca ali como especialidade em um tema específico, né? Então, vou falar sobre nutrição, vou falar sobre adubação, enfim, vou falar sobre fertilidade, né? Legal, é muito mais provável que você consiga ter um destaque do que se você entra para falar de tudo, porque ninguém é bom em tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? A nível de referência, você vai criar relacionamento, vai criar um relacionamento mais profundo, né? Porque você vai estar sempre levando informação periódica sobre um tema específico. E certamente, quando o produtor vê uma informação que destoe muito do que ele está acostumado a ver e que ele quer checar se essa informação é real, ele vai na sua base, ele vai para a sua rede, ele vai para o seu site, porque você é referência naquele assunto e você está falando com ele todos os dias ou todas as semanas, né? Você cria um padrão de conversa. Então, lembra também das provas sociais, tá? As provas sociais são referências importantes para a gente saber se algo é bom ou ruim na internet. Infelizmente, muita coisa boa não tem provas sociais e acaba ficando escondido. É um exemplo, eu estava dando agora há pouco sobre os sites das universidades, das instituições de pesquisa. Nem todos são adaptados para essa questão, então eles acabam ficando lá no fundo da lista de pesquisas do Google, enquanto outros sites, que às vezes são mais novos, mas que constroem essas provas sociais, acabam se destacando. Mas o ponto é, a garantia de confiança, ela vem com tempo, né? Assim como um relacionamento que a gente tem com uma pessoa. Se a gente humanizar a nossa comunicação e lembrar que o nosso público-alvo também é uma pessoa que tem, enfim, seus anseios e tudo mais, você vai conseguir criar uma estratégia que consiga trazer essa segurança de que o que você está colocando é muito mais relevante e muito mais confiável do que as demais informações ali disponibilizadas. Nossa, interessante. Isso eu acho que tem até a ver com as outras duas perguntas que a gente tem aqui, com uma que eu fui pensando enquanto eu estava ouvindo você falar, que é a questão de como se destacar, né, no meio dessa questão da linguagem técnica, né? A pergunta é como se destacar no meio de tantas notícias técnicas, né? Se é isso que o produtor deseja, porque às vezes a linguagem com que é feita a comunicação é muito técnica, talvez isso não se conecte tanto com o produtor, e também com a questão de como gerar um conteúdo de qualidade, né? Que esse conteúdo de qualidade, às vezes, ele pode levar um pouco mais de tempo e não necessariamente isso vai se traduzir em um retorno financeiro para a marca, né? Que às vezes tem essa questão de balancear o retorno financeiro, como você bem colocou que, né, a marca, quando ela produz um conteúdo, ela precisa estar ali também gerando, né, um retorno financeiro, ela está produzindo com um objetivo também, né, de atender ao cliente e também ter o retorno dela. E eu fiquei pensando muito, assim, enquanto também produtor de conteúdo para o agro, qual que é o maior desafio, assim, na sua avaliação? Acho que a gente pode até encerrar também, já encerrando com essa colocação sua. O que você vê que é o maior desafio para essa produção de conteúdo para o agro hoje, né? Tanto dentro desse cenário que às vezes parece muito confuso da internet, que é, a gente tem essa sensação às vezes de que é um ambiente meio sem regras, mas que também tem as suas próprias regras também, né? Tanto da questão da parte técnica do SEO, tem regras de leis, tem regras sociais ali, né? E qual que é esse maior desafio, né? E se você puder também trazer essas outras questões de como aliar esse conhecimento técnico, trazer isso de uma forma que é interessante para o agricultor e essa questão do financeiro também. Tá. Bom, acho que vou tentar recapitular as perguntas aqui aos poucos, É mas que eu juntei falando. um pouquinho em tudo. Não, mas tranquilo. Acho que assim, vou tentar sintetizar, né? Primeiro, como se destacar nesse meio? Uma coisa importante que você comentou sobre a questão do conteúdo, linguagem muito técnica. Aí esse é o ponto. Não é porque o conteúdo é técnico que a linguagem dele é dita técnica. Inclusive, tem um fator muito curioso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu realmente sentia dificuldade de fazer as leituras, né? Você vai ler um paper, um boletim, mas a grande verdade é que tudo que a gente olha hoje e fala, nossa, isso aqui está muito técnico, muitas vezes é mal escrito, tá? Essa que é a verdade.
muitas vezes é escrito não pensando na pessoa que vai ler e que precisa entender, mas é escrito pensando em outros aspectos científicos, né? Então, às vezes, a prioridade não é fazer alguém entender aquilo de fato, mas é construir uma... A gente tem que pensar que a pesquisa e a informação técnica, de modo geral, embora o conhecimento não seja empírico, né, mas ele é construído em cima de uma pilha de coisas. Então, você tem um pesquisador que constrói essa parte, um outro que leu essa primeira parte e continua, e vai continuando, e vai continuando, e você tem essa trilha. Só que, às vezes, o apego científico ele é muito mais voltado para essa narrativa de conhecimento, da pesquisa que aconteceu, quando aconteceu, dos comparativos e de como isso, x, y, z, que acaba sendo um conteúdo que ele não é útil para quem vai aplicar aquilo na prática. Então, não são poucos os casos da gente pegar um texto dito técnico e se você ler e reordenar as informações, ele continua sendo um texto técnico, mas muito mais fácil de ler, muito mais assertivo. Então, assim, a linguagem, ela pouco importa. Pode ser até uma linguagem cômica, pode ser uma linguagem leve, vai depender um pouco de tom de voz da marca e do propósito daquela marca com aquele tom de voz, né? Você pode brincar com muitas coisas, mas lembra da dica do SEO. O próprio SEO do Google, pensando em texto, ele já é uma forma de fazer você mudar a sua escrita. Porque se o seu texto não tiver com racional lógico, com a distribuição dos headings e subheadings certinho, ele já não vai ser um texto bom para SEO. E nem vai ser um texto técnico fácil de ler. Então, a gente começa a ver aí esse dilema, né? No fim do dia, escrever bem, gerar um conteúdo que seja empático, que se preocupe com o tempo que as pessoas têm para acessar a sua informação, que priorize as informações necessárias de verdade, né? Acho que isso são coisas que fazem com que o usuário ou o leitor tenha a experiência do usuário. Existe UX para texto, assim como existe UX para conteúdo e existe UX para aplicativos em geral, que a gente ouve falar hoje nesse universo de startup. Mas a experiência de usuário tem que ser levada em consideração em todos os aspectos. Na geração de conteúdo também. Então, esse é o primeiro ponto. Não é porque o conteúdo trata de um assunto técnico que a linguagem dele vai ser uma linguagem rebuscada, difícil de entender. Não, não tem nada a ver. É diferente. O conteúdo técnico, ele é o tema, mas aí a linguagem você pode desenvolver de várias formas. O que varia é a sua responsabilidade com o respaldo técnico, garantir que aquelas fontes são de qualidade, mencionar devidamente as referências técnicas utilizadas, como eu estava dizendo, poder gerar esse link, fazer assim esse grande favor, que na verdade é uma retribuição a quem nos ajuda tanto, que são os pesquisadores e cientistas, né? Então, colocar lá o hiperlink daquele material que eles desenvolveram. Então, esse já é um primeiro ponto. Um segundo ponto, falando sobre marcas que precisam rentabilizar em cima da comunicação e como fazer isso, é muito difícil a gente pensar em mensurar o resultado de uma ação diretamente pelo site. Por quê? Porque se você não vende online, online eu digo assim, você atraiu um usuário, ele clicou e fez uma compra. Se você não faz isso, já é mais difícil de mensurar o seu resultado. Agora, quando a gente pensa em posicionamento de marca, né, que aí você começa a ter uma série de outros indicadores e que eles não são pontuais, eles são de longo prazo, como o NPS, né, como pesquisa de satisfação, né, e vários outros aspectos, você começa a ver que o seu produto está se destacando no campo pelo simples fato de você estar fazendo uma boa comunicação, né? Então, assim, esse resultado financeiro, quando a gente fala, ele não é necessariamente um resultado que você vai obter no ato da sua publicação ou no leitor que vai ler aquele seu artigo no blog. Mas o fato é que a partir do momento que você se torna a referência de conteúdo daquele cliente, que você está bem posicionado no Google porque está fazendo um bom SEO, que as pessoas compartilham o seu conteúdo nas redes sociais, você vai ser visto. Você vai ser visto e vai ser visto com mais frequência do que seus concorrentes. Isso já é muito significativo pensando na internet hoje, tá? E aí, assim, acho que pensando em desafio, eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas acho que hoje o maior desafio que eu vejo não é produzir, não é gerar o conteúdo, mas é entender como é que eu faço para ser diferente.
Hoje, a AGIN, principalmente, e tudo que a gente recomenda para os nossos clientes é autenticidade. Então, às vezes, a gente passa um mês sem ter um conteúdo viral, trabalha conteúdos assim que a gente chama de arroz com feijão, sem muitas expectativas, para planejar um conteúdo viral. Para planejar um conteúdo que ninguém está falando, que a gente tem certeza que ninguém está comentando e que é super importante e que muitas vezes é um conteúdo que não foi gerado ainda porque é difícil de fazer, porque toma tempo, porque precisa ter um determinado conhecimento, né? Então a gente sempre, esse é o maior desafio hoje, porque fazer viral todo dia só com dancinha e palhaçada. Agora, fazer um viral com conteúdo informativo é uma coisa assim, não é fácil, né? Não é, difícil. Mas dá para fazer, existem metodologias para isso, e aí é uma outra conversa que a gente pode ter, mas acho que essa é a maior dificuldade, porque como existem muitos conteúdos, e muitos conteúdos de diferentes formatos, e com, enfim, tem desde. Hoje a gente vê vídeo de comédia, a gente vê vídeo de produtores que fazem graça no campo, e enfim, fazem até críticas a alguns produtos, enfim, dança, música. Tem um professor parceiro nosso da UEL que ele faz vídeos de música, né, de música sertaneja falando sobre herbicidas. E esses vídeos viralizam. É um conteúdo informativo, é educativo e viraliza. Como é que eu vou competir com isso, né? Como é que eu vou fazer um conteúdo que vai ser informativo também, mas eu não vou entrar nesse mérito de entretenimento como marca, né? E esse é o grande desafio quando a gente fala de que a marca tem que vender. Existem uma linha tênue entre você ser uma página de conteúdo e um criador de conteúdo e você ser uma marca. A marca, ela tem que respeitar posicionamento, tom de voz, ela tem que ficar dentro de um quadradinho ali, ainda que ele seja um pouco flexível nos dias de hoje. E o criador de conteúdo, não. Se hoje ele vê que está dando certo cantar sertanejo com herbicidas, ele vai cantar. Se amanhã for pagode, vai ser pagode. Se no outro dia for poesia, ele vai fazer poesia. Agora, a marca, para ela conquistar esse agricultor, lembra lá do que eu falei agora há pouco. Para você ser uma autoridade, você tem que ter consistência. E consistência não nasce da noite para o dia, né? Então, assim, para eu vender para o produtor, para eu gerar valor, para eu ser reconhecido, para que eu seja a melhor fonte e seja, inclusive, a fonte de baliza entre o que é fake news e o que não é, tem que ter consistência, tem que estar num padrão, eu tenho que passar transparência e dizer assim, olha, você pode confiar em mim. E ninguém confia em volatilidade, as pessoas confiam em coisas estáveis. Então a marca ela tem que seguir uma estabilidade de comunicação, uma estabilidade de discurso para construir tudo isso, né? Então, esse é o desafio, né? A gente tem, como empresa hoje, a gente tenta se manter estável, mas a gente quer viralizar também. Mas como que eu viralizo dentro desse cenário como uma empresa de consultoria agrícola? Eu não posso fazer dancinha, eu tenho que ter um conteúdo top, que gere engajamento, mas que seja ainda dentro do meu contexto de empresa. Então, acho que hoje esse é o nosso principal desafio, assim, é o meu principal desafio, e é o que eu proponho também para os clientes, né? Criar conteúdo de qualidade e sair da caixinha, assim, gerar algo realmente diferente. Entendi. E isso acaba, né? Acho que isso pode ser também um parâmetro, você falou dessa questão da consistência, da questão da padronização da comunicação. Isso pode servir de baliza também para o consumidor, né? A gente está falando também com os produtores que estão assistindo a gente, para ele poder avaliar se aquele conteúdo que ele está assistindo é um conteúdo de qualidade, que vai trazer uma informação, que vai realmente agregar naquilo que ele está procurando, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma dica, né? Então, se você tem dúvida, produtor, você recebeu um conteúdo, um texto, um vídeo, não conhece, eu sei que é chato fazer isso, né? Ter que parar o que você está fazendo, mas entra no Google, joga o nome daquela empresa e procura saber. Na verdade, a gente deve fazer isso com qualquer informação, tá, pessoal? Hoje em dia é complicado. Então, se você não conhece, não sabe a procedência, quem te mandou pode até ser um amigo, mas que também não sabe de onde veio aquela informação, coloca no Google, pesquisa bastante, principalmente se você estiver pensando em tomar uma decisão ou tomar um lado, enfim, escolher alguma coisa a partir daquela informação, né? Então é sempre legal a gente poder pesquisar, porque tudo que for sólido, consistente, vai ter boas provas sociais, vai ter referência,
você vai ver que não vai ter reclamação no Reclame Aqui. Se tiver reclamação no Reclame Aqui, vai ter solução rápida. Enfim, vai ter as estrelinhas do Google Meu Negócio, que também é um outro ponto de prova social da internet. Enfim, esses elementos, né? Quando você entra no site, vê depoimento, vê o logo das marcas que essa empresa já trabalhou, tudo isso é importante. Não que a gente não pode dar chance e dar espaço para quem está começando. Não é isso. E para quem está começando é difícil mesmo, a gente sabe, mas olha o quão consolidado é aquela marca, aquele site no mercado antes de tomar aquilo como uma verdade, enfim. Gostaria muito de agradecer a sua participação, todo esse conhecimento que você trouxe, tenho certeza que vai servir de grande valia, tanto para os produtores que estão assistindo a gente, quanto para quem produz conteúdo, né? Porque muitas vezes quem produz conteúdo também é produtor ou está muito envolvido ali com o agronegócio, e gostaria de agradecer mesmo a sua presença, a sua disponibilidade, gostaria de agradecer quem ficou com a gente até o momento, quem está assistindo pelo YouTube. E você passou, né, os seus contatos, se você quiser trazer algum contato, alguma informação, tem ali, tá ali na tela. Pessoal, primeiro, tá aqui na tela, mas queria agradecer a todo mundo que ficou, as perguntas, agradeço o encontro com os gigantes, agradeço você também, Samuel, a Bruna também, agradeço a Bruna também, e a Verde Agritech por esse convite. É muito legal poder falar abertamente, de uma forma livre, assim, sobre esses assuntos, né? Porque eu realmente me importo e a nossa empresa se importa em colaborar para que as coisas melhorem e nesse aspecto de comunicação que puder ser aprimorado aí com qualquer dica que a gente venha a trazer, vai ser sempre um resultado importante para a gente, né? E aí o que eu peço é, gente, sigam o nosso Instagram, sigam a gente no LinkedIn, tá? No Instagram a gente está aqui com esse arroba que está aqui na tela, Agricultura Inteligente BR. No LinkedIn é Agricultura Inteligente, já aparece o nosso logo lá. Vocês vão ver que também tem bastante conteúdo. E é isso, pessoal. Se quiserem me seguir também no LinkedIn, é Lucas Jacinto. E eu acabo sempre publicando alguns conteúdos seriais também sobre agricultura, sobre mercado, enfim. Quem tiver dúvidas também, quiser conversar, pode me mandar mensagem lá pelo LinkedIn, a gente conversa, tá certo? Fico à disposição. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você, Lucas, obrigado a todo mundo que participou até esse momento, e até o próximo encontro com gigantes, na próxima semana, nesse mesmo horário. Muito obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau.